É isso aí, Dulce Bini Andrade, gente, somos terapeutas sistêmicos, a Dulce também é psicóloga, e nosso objetivo é ajudar você, mulher cristã, a descobrir a origem do seu sofrimento emocional e te ajudar a resolver. É isso. E para tanto, hoje nós falaremos sobre indecisão. Indecisão. Por quê? Indecisão. Nós hoje vamos trazer a Qual? raiz, a origem da Isso. indecisão e você vai aprender a como resolver isso daí. Olha só. Porque a indecisão é um fator que adoece a mulher. Sabe por quê? Gera muito problema. Gera muito sofrimento Muito. emocional, muito problema, porque a mulher indecisa, ela não é a protagonista da sua história. É o outro. Isso, ela se deixa levar pelo que os outros decidem por ela, né? Olha Exatamente. Hoje só. nós vamos mostrar como você ser essa protagonista da sua história. Como trabalhar ali eliminando a indecisão. Lembrando que é um processo e você vai aprender isso conosco hoje, viu? Isso, e hoje nós falaremos sobre a história de Acabe, na Bíblia. Pois é. Então, através da história de Acabe, nós vamos ilustrar o poder de não decidir sobre algo. Então, quando você é indecisa, é a mesma coisa de que é a mesma coisa que se anular. Exato. Então, você não se anula, você permite que o outro governe, tome decisões no seu lugar. Então, você não cumpre propósito, você sofre com isso. Então, vamos lá, beleza. Hoje falaremos sobre indecisão. Vamos começar, amor? Lembrando que nós vamos trazer ciência para vocês. Nós sempre trabalhamos isso, queridas, a ciência e a Bíblia. Isso. Porque nós somos cristãos e nós entendemos que a nossa regra de fé, a orientação da palavra de Deus é o nosso norte, mas a ciência nos dá também muita orientação que quando nós lemos a Bíblia, nós acessamos esses códigos que a própria ciência já nos mostra. Então, vamos lá. Primeiro, vamos entender o que é indecisão. As queridas que vão chegando aqui no Instagram, Ok. minhas irmãs, se de repente ficar ruim a internet, vem aqui para o YouTube. No YouTube a transmissão é ótima, é bem melhor. E você pode tirar suas dúvidas, tá bom? Fique à vontade que quando terminarmos o conteúdo nós vamos responder a vocês. Fica conosco porque no final nós vamos explicar a como deixar de ser indecisa, tá? Legal. Mas vamos lá. O que é indecisão? Primeiramente que indecisão está dizendo sobre uma pessoa, é o meio que o óbvio, não consegue decidir sobre algo. Isso. É uma pessoa que é insegura, ela não tem confiança em si. Por quê? Existem dois fatores. Ela se preocupa muito se vai errar e se preocupa muito com o olhar do outro. E também ela se baseia nas condições, ela nunca vê o futuro. É um sinal de falta de confiança que você tem em si mesma. É um sinal de baixa autoestima porque você não confia em si. É um sinal que você vive direcionada pelo que o outro vai pensar de você. É ou não é assim? Se eu tomar essa decisão, ele vai ficar chateado. E se eu tomar aquela decisão, ela vai ficar chateada. E agora, eu faço o quê? Você não tem capacidade de se posicionar. Tem dificuldade nesse posicionamento. Por quê? Porque você não conhece mais sobre você. Você não sabe qual é a sua identidade. Mulheres indecisas, elas não sabem sobre a sua identidade. E tem um outro fator importante. Elas sempre buscam validação. Eu acho que talvez esse seja um dos maiores incentivadores da falta de decisão, né? O que o outro vai pensar. Então, assim, se você pensa no que o outro vai pensar, não está claro para você o seu propósito de vida, ou como você falou, a sua identidade. Exatamente. Então, assim, eu vou tomar uma decisão, mas o que fulano vai pensar? O que fulano vai pensar, pouco importa. Se estiver claro na sua cabeça a sua identidade, o seu propósito de vida, como você falou, se a sua autoestima estiver elevada, pouco importa o que o outro vai pensar. E a gente não está falando aqui de você maltratar o outro, de você insultar, de você falar mal para o seu marido, de você fazer o que você quiser sem considerar a sua família, o local que você trabalha, a sua igreja. Não, não é isso. Mas quando você não consegue se posicionar por medo de ser rejeitada, pela preocupação de ser aprovada, você está colocando a sua vida nas mãos do outro. Olha que forte isso. Você não constrói a sua história. Você é a coadjuvante da história da sua vida. Ao invés de ser a protagonista. Só que o outro é tão importante. Se o outro vai me validar ou não, o que o outro vai pensar de mim ou não. Na verdade, você não vive por você vive pelo outro. Por isso que você não toma decisão nenhuma, ou as decisões que você toma sempre é pensando no bem-estar do outro, e aí tem um problema. As irmãs que são cristãs, você que me ouve aí, que teme ao Senhor,
sempre vai me dizer: "Mas a gente tem que viver pelo outro". Só que aí, vive pelo outro? Jesus, ele viveu pelo outro? Queridas, Jesus ele cuidou de si primeiro, depois ele cuidou do outro. Ó, vamos aqui olhar a história de Cristo. Primeiro ele teve que se batizar, ó, cuidado consigo. Aliás, vamos voltar um pouco antes? Ele teve que estudar. Não é à toa que com 12 anos ele debatia com os mestres da lei. Ele vivia É, na casa do Senhor, ele vivia estudando, ele vive estudou. estudando. Ele se preparou, ou ele já foi pregando? E assim, mas ele era Deus, mas ele era 100% homem também. Então ele viu a É, importância do preparo, precisou se preparar. ele precisou planejar-se, ele precisou estudar, obter conhecimento, ok? Lembrando que Jesus ele passou pela infância, então ele teve que se conhecer, aprender de Deus e entender a sua missão, porque aí o Espírito, com certeza, no momento de consciência dele, revelou: você é Deus, é verdade, eu sou Deus. Então a criança ela não tem essa percepção, mas conforme vai crescendo, ela vai começando a entender quem ela é no mundo. Ó, eu vou aproveitar isso que você falou do exemplo de Jesus. Quando Jesus, né, nesse episódio aí, com 12 anos, que ele estava estudando a Bíblia lá com os escribas lá e fariseus, Maria e José haviam saído de Jerusalém, né? Uhum. Jerusalém, se eu não me engano, A gente né? estava em É isso mesmo, Jerusalém. isso. Haviam saído depois de 3 dias, se eu não me engano, eles deram falta de Jesus. E aí, quando eles voltam para procurar Jesus, que Jesus fala: pô, vocês não sabem que eu preciso me ocupar dos assuntos, né, do meu pai, dos Uhum. assuntos sobre o meu pai, eu preciso me inteirar, entre outras palavras, eu preciso me inteirar, eu preciso buscar ter esse acesso. Ou seja, Jesus, ele a clareza que o homem Jesus, o menino naquela época, Isso, né? isso. A clareza que o menino Jesus tinha a respeito do seu propósito fez com que ele, de uma certa forma, até mesmo confrontasse os pais. Era tão claro para ele que ele era filho de Deus que ele tomaria as decisões através desse viés. E Uhum. essas decisões iriam contrariar. Então, assim, ó, a indecisão é a falta de força na decisão. Você não tem Exato. convicção na decisão. Você não confia, aí você não decide. Então, nesse exemplo, está claro que o entendimento de Jesus sobre ser filho de Deus o levou a tomar decisões que embaraçavam até os pais, confrontava até os pais, com Exato. 12 anos de idade já. E o que a gente observa? Que Jesus, ele estava se preparando para fazer a obra. Então aqui, fazendo um adendo muito importante, aliás, a gente vamos entender um pouquinho mais. É. Ele cuidou de si, ele não foi fazendo milagre de cara. Ele não, primeiro ele teve que preparar.